Olá, eu sei que você ainda tem muita dúvida sobre a elaboração da introdução na redação para o Enem. Nesta aula de hoje, você vai ver que não é assim tão difícil. Eu vou mostrar a você como elaborar a sua introdução, inserindo repertório, sua tese, anúncio dos seus argumentos e apresentando também a ordem em que os seus argumentos aparecerão ao longo do texto. Se você quiser saber como, fica aqui, que depois da vinheta eu conto. Olá, eu sou a professora Andréia Mota, eu sou criadora do blog Conversa de Português e do curso Última Chamada Redação Enem para alunos trabalhadores. Nesta aula de hoje, parte integrante do meu curso, eu vou mostrar a você como elaborar uma redação, uma introdução perfeita para a sua redação Enem. Vamos ver qual é o roteiro da nossa aula de hoje? O que nós vamos ver nesta nossa aula hoje? Em que competência a introdução é avaliada, para que serve a introdução no texto dissertativo argumentativo, a dinâmica da a influência, a dinâmica, a influência da introdução sobre a competência 3, em que é avaliado aí o projeto de texto. Então, esse vai ser o nosso roteirinho para a nossa aula de hoje. E a primeira coisa que nós vamos responder é: em qual competência a a introdução é avaliada? Vou só ajustar aqui um pouquinho. Opa! E pronto. Muito bem. O que nós temos aqui então? Competência 2. Como você sabe, a redação do Enem é avaliada a partir de 5 competências. Na competência 1, avalia-se o seu conhecimento sobre gramática. Na competência 2, avalia-se justamente se você conseguiu compreender como era o tema, se você sabe escrever um texto dissertativo argumentativo e se você tem repertório externo. Na competência 3, avalia-se o projeto de texto e como você seleciona aquilo que você vai inserir no texto. Sabe aquela sensação de eu queria falar um monte de coisa, mas me perdi porque eu tinha tanta coisa para falar e não coube no texto? Isso é a competência 3, seleção. Além disso, temos também aí a competência 4, em que se avalia as suas estratégias argumentativas, as suas estratégias coesivas, e por último, a competência 5, com a proposta de intervenção. Então, o que eu quero que você veja aí na competência número 2, que é a da introdução, que diz lá o descritor da competência 2. Compreender a proposta de redação, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que isto aqui significa? O que o Enem quer saber com esse descritor é: você conseguiu compreender a proposta de redação? Ou seja, você entendeu qual era o tema? Você consegue aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o que você entendeu? Isto é repertório. Você conseguiu fazer tudo isso utilizando o texto
dissertativo, argumentativo? Isto é estrutura. Então, a introdução será avaliada aqui na estrutura. Por que na estrutura? Eu tenho certeza de que você sabe o básico dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é a introdução, que lá no manual do candidato aparece como proposição, que é o desenvolvimento. Opa, não vai caber, vamos deixar assim. E também a conclusão. Essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que o Enem quer saber se você sabe fazer. Se você sabe apresentar as suas ideias inicialmente, sabe desenvolvê-las de modo a defender o que você pensou sobre isso, e se você sabe concluir o seu texto. Isto é aquilo que se espera da competência número 2. Então, nós temos aqui que fazer uma outra pergunta. Para que serve a introdução do texto dissertativo argumentativo? O que é que você vai fazer? O que é que você vai escrever? Por que é tão necessário haver uma introdução? Para que serve, então, este bloco de texto? Aqui chamamos introdução. Para que serve isso? Ele serve para você demonstrar que compreendeu o tema. Então, aqui, compreensão do tema. Por que isto é importante logo de início? Porque, como você viu na outra tela, o que é avaliado? Tema, estrutura, repertório. Se o seu texto não demonstrou conhecimento do tema, se você escreveu sobre outra coisa, era para você escrever sobre o envelhecimento no Brasil e você resolveu escrever sobre futebol, você não entendeu o tema. E se você não entendeu o tema, é nota 0. Inclusive, aqui no nosso canal, nós temos um vídeo em que eu falo quais são os aspectos que podem levar a sua redação a nota 0. Além da compreensão do tema, eu demonstro mais o quê? Eu faço também a apresentação da minha tese. Então, aqui, a apresentação da tese. O que é a tese? É o ponto de vista que será defendido ao longo de todo o seu texto. Além disso, o que mais eu faço na introdução? Um anúncio dos argumentos. E demonstro também a ordem em que esses argumentos serão apresentados. Ao longo do meu texto. Isso é o que tem que ter na sua redação. Compreensão do tema, apresentação da tese, anúncio dos argumentos e a ordenação também desses argumentos, ok? Vamos fazer essa aula, então, com base no texto do ano passado, do tema do ano passado, perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Esse foi o tema da aula passada, do ano passado. E veja que coisa interessante. Uma aluna do meu curso, Última Chamada, perguntou na última aula. Aliás, ela não perguntou, né? Ela fez um comentário sobre como ela se sentiu ao ver a palavra perspectivas. E por que ela fez este comentário? Justamente porque os candidatos, ao longo dos últimos anos, se acostumaram a ver duas palavras: desafios e caminhos.
Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Desafios para a valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Você deve se lembrar aí desses temas. E agora, o que apareceu foi essa palavra aí, perspectivas. E veja a pergunta que ela me fez. Andréia, perspectiva aqui foi colocado como futuro, que foi como eu entendi, como visão de futuro, porque eu entendi que foi visão de futuro, mas eu vi também, eu pesquisei, eu vi que perspectiva também pode ser ponto de vista. E qual foi a minha resposta para ela? Nós precisamos estar atentos a aquela coletânea de texto da prova, a que nós chamamos de textos motivadores. É o texto motivador que vai nos orientar sobre aquilo que a redação Enem espera de nós. E é justamente isto que eu quero ver com você agora. Eu quero dar uma olhada aqui, eu quero mostrar a você como foi que os textos motivadores apareceram. O que será que eles podem nos dizer? De que maneira será que eles podem nos orientar para perceber se era perspectiva de futuro, uma visão para o futuro, ou uma maneira de se olhar para as pessoas idosas? Então, note que aqui nos textos motivadores, veja que nós temos. O texto 1 fala sobre o quê? O texto 1 vai falar a respeito do envelhecimento da população, na população brasileira, né? Com base em quê? Com base nos estudos do IBGE, com base nos censos do IBGE. Então, o que os estudos vão dizer é que nós temos uma população que está envelhecendo e que é bastante provável que daqui a algum tempo essa população mais velha seja a maioria, seja assim, né, que esses idosos sejam aí o grupo, o maior grupo da população brasileira. Então, note que aqui no texto 1, ele fala do total de pessoas com 65% ou mais, era de 10,9% da população, com uma alta de 57% em relação ao censo de 2010, ou seja, aumentou. Então, note que ele está dizendo que de um censo para o outro, e aí, como você sabe, o censo é feito a cada 10 anos, então, se de um censo para o outro a gente teve um aumento, o que será, então, para o futuro? Então, esse é um olhar para o futuro. No futuro, a nossa população será ainda mais velha. Veja que é um modo de observarmos. No texto 2, o que temos? Texto 2, temos esse movimento na internet que sugere a mudança desse pictograma para representar pessoas 60 a mais. O pictograma mais conhecido, que nós vemos inclusive anexado lá no ônibus ou nos lugares em que há preferência de lugar para os idosos, preferência de atendimento, o pictograma mais recorrente é esse aqui com o idosinho de bengala, numa postura um pouco mais encurvada. A sugestão é que seja colocado numa postura mais correta e somente com o símbolo do 60 mais. Ou seja, o que significa isso? O que esse texto vai dizendo para nós? Porque se ao contrário, né, que ele vai dizer que o movimento na internet contrário ao pictograma com a bengala iniciou uma campanha para modificar essa imagem. Por que modificar essa imagem? Porque os idosos 60 mais estão mais ativos. Então, se estão mais ativos, a percepção, o ponto de vista sobre eles também muda, não é? E é justamente isso que vai falar, então, o texto 3. O texto 3 vai dizer que a velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio, da liberdade, não se encaixar mais nas expectativas sociais. Que expectativas sociais? Esse idosinho aqui que não é mais capaz de fazer, né, de
de se cuidar sozinho, de ser ativo economicamente. Então, aqui era uma fala da Rita Lee. Também no mesmo texto, temos aqui a citação da atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, que ainda está por aí super ativa, atuando no cinema, no teatro, na TV, né? Ou seja, ela também vai ser aí um modelo, um exemplo para este outro pictograma que os idosos 60 a mais não estão mais parados, são super ativos, tá? O texto 4 vai mostrar para a gente qual é o papel econômico e social dessa população com mais de 65 anos. E o que vai ser dito aqui, resumidamente, é que os idosos são os principais mantenedores dos lares. Já o texto 5 vai trazer para nós uma outra reflexão. Espera aí, que saiu aqui do lugar. Vai trazer para nós uma outra reflexão. Vai falar justamente de uma senhora, é um texto da Clarice Lispector, uma obra literária, dessa personagem, Dona Maria Rita, que era tão antiga na casa da filha que estavam habituados a ela como um móvel velho. Ou seja, esse texto da Clarice vai corresponder mais àquele primeiro ideograma. E o texto 6 vai fazer para nós a seguinte pergunta: quem tem direito de viver mais? E vai abordar aqui o documentário Quantos Dias, Quantas Noites, que vai investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil e vai trazer uma discussão racializada por conta das questões das condições financeiras que a população branca e a população negra têm para ter longevidade, né? Então, ele vai falar aí das desigualdades, sobretudo do racismo. Bom, dito isto, o que nós podemos perceber? Como é que nós podemos responder à pergunta lá da minha aluna? Era uma perspectiva com uma maneira de olhar sobre os idosos ou uma perspectiva de futuro? Quando nós olhamos para o texto, nós podemos observar que é uma maneira de olhar para os idosos, são ativos ou não, trabalham ou não, continuam ativos socialmente, financeiramente, como é que eles são vistos pelas suas famílias. Mas também temos um outro olhar trazido pelo texto 1, que fala que a população idosa está aumentando. Então, se a população idosa está aumentando, podemos então fazer aí o cruzamento de informações do texto 1, que diz que a população está aumentando, com o texto 6, que nos pergunta quem, afinal de contas, tem o direito a envelhecer. Então, nós temos aqui os dois sinônimos que a minha aluna trouxe lá na reflexão dela. É um olhar para o futuro e uma maneira presente de se olhar para esta população, certo? Vamos voltar então aqui para a nossa tela aqui na nossa aula. Então, o tema era esse: perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Então, o que vai dizer aqui? O que nós precisamos pensar? Também temos a introdução no projeto de texto. Qual é o papel dela no projeto de texto? Vou voltar lá na outra tela em que eu digo para você para que serve essa introdução. O que tem que ter? Eu tenho que demonstrar compreensão do tema, apresentação da minha tese, anúncio dos meus argumentos e a ordem em que esses argumentos serão apresentados. É para isso que serve a introdução. Esse bloco que eu montei, essa lista de coisas que eu coloquei aí para você, é aquilo que nós vamos então chamar de projeto de texto. O que é a competência 3? Que é aquilo que é valendo a competência 3. E o que diz essa competência 3 para nós? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E veja o que diz o próprio manual do candidato, a cartilha do participante 2025. Examine com atenção. Vou até marcar para você aqui com uma outra corzinha, ó, pegar um amarelão aqui. Examine com atenção a introdução e a conclusão para garantir que a coerência tenha sido mantida entre o início e o final da redação. Ou seja, esse projeto de texto é aquilo que eu prometi na introdução apareceu ao longo do meu texto, aquilo que eu prometi na introdução, os argumentos que eu disse que apresentaria estão ao longo do meu texto, a minha tese foi defendida ao longo do meu texto, o problema que eu identifiquei referente ao tema, eu resolvi na minha proposta de intervenção. Isso é que é o projeto de texto, isso que é a competência 3, e nós teremos uma aula só para o projeto de texto. A partir daqui, vamos ler então uma introdução nota 1000, que está aí divulgada em alguns sites pela internet. Então, nós vamos ver aqui o que diz esta introdução, que é uma introdução, como eu acabei de dizer, é uma introdução nota 1000 do exame do ano passado, 2025. O filme O Agente Secreto, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, apresenta a Dona Sebastiana, uma carismática mulher idosa e dona do edifício Ofir, que é um prédio em que refugiados políticos da ditadura empresarial militar no Brasil são abrigados. Nesse espaço, os moradores vangloriam a Dona Sebastiana e a enxergam como guardiã do local. No entanto, contrariando essa visão positiva da figura da velhice roteirizada por Kleber, para além das telas, a sociedade brasileira tem lido o envelhecimento de modo desrespeitoso e violento. Acerca disso, verifica-se que a mídia e as famílias são as principais responsáveis por essa perspectiva etarista, o que compromete a saúde mental e a saúde financeira desse grupo oprimido. Logo, é preciso analisar a má influência midiática e a lacuna familiar nesse cenário cruel. Observe aqui, então, que há algumas promessas. Então, o que nós já começamos a observar? Ele já cita o filme O Agente Secreto, ele fala do papel da mídia, do papel da família, e é isso que nós vamos ver bem pausadamente para que você consiga identificar quais são as partes dessa introdução que eu já mostrei para você lá. Então, é por isso que você vai ver aí um trecho em destaque e outro aí um pouco mais apagadinho. Nesse primeiro momento, nos 2 primeiros períodos do texto, o candidato apresenta, então, o seu repertório sociocultural, que é justamente esse trecho, O Agente Secreto, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, apresenta a Dona Sebastiana, uma carismática senhora idosa e dona do edifício Ofir. Não vou precisar ler o resto que a gente já leu essa introdução. O que eu quero que você observe aqui é que ele começa o texto já com a apresentação do seu repertório sociocultural. Andréia, mas é obrigatório colocar o repertório sociocultural logo no primeiro parágrafo? Preste atenção, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que tem que estar logo no primeiro parágrafo. É uma estratégia bastante interessante, porque você já resolve a questão do repertório ali pelo primeiro parágrafo. Inclusive, eu tenho uma aula
no canal, falando aquilo que serve como repertório sociocultural. Neste caso aqui, o que foi utilizado foi um filme. Então, só para você se lembrar, o que, que pode ser utilizado como repertório sociocultural? Vou colocar aqui RSC. O que, que pode ser considerado repertório sociocultural? Filmes, séries, livros, música, certo? Charge, quadrinho, legislação. Então, o repertório é tudo o seu conhecimento enciclopédico, é o seu conhecimento vinculado a uma área do conhecimento. Então, podia ser filme, série, livro, música, teatro, novela, tá? Então, tudo isso vai servir para você como repertório sociocultural. Na sequência, então, o que, que nós temos? Ele coloca o filme, o agente secreto. Ah, mas é só jogar o nome do filme? Não. Você também sabe que, além de você inserir o repertório sociocultural, ele precisa ser também, né? O repertório tem que ser o quê? Ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. O que significa isso? Pertinente, ele pertence a uma área do conhecimento. Aliás, legitimado, ele pertence a uma área do conhecimento. Pertinente é aquele repertório que vai responder a seguinte pergunta: o que este repertório tem a ver com este tema? E produtivo é como você utiliza este repertório a favor da sua argumentação. Então, por favor, você não vá me decorar um monte de nome de filósofo e frase de gente que você nunca leu, nunca viu na vida, só para colocar na redação do Enem. Não é isso. Eu sempre digo para os meus alunos: use um repertório que você realmente domine. Vai citar filme? Cite um filme que você realmente viu. Vai citar série? Que você viu. Livro? Que você leu. Música? Que você escutou. Porque quando você utiliza um repertório que é de fato do seu conhecimento, você consegue pensar verdadeiramente nas relações entre aquele repertório e o tema sobre o qual você está estudando. Se você só saiu pela internet procurando frase solta, o que vai acontecer é que você vai colocar um repertório lá que até é legitimado, mas que não vai fazer nenhum sentido em relação àquele tema. E aí você deve saber muito bem que em 2025, o que, que aconteceu, o que, que estava lá, o que, que aparecia lá no manual do candidato? Cuidado com o repertório de bolso. O que, que é o repertório de bolso? É aquele repertório que até é legitimado, mas o candidato não consegue fazer nenhum tipo de vínculo entre aquele repertório e o tema, justamente porque ele só decorou e aquilo não fez lá o menor sentido e nem INEP, a banca do Sebrae, ficaram de olho nisso. Em 2025, você não vai fazer essa bobagem em 2026. Vamos então à próxima tela. Tese. A tese é o quê? É o ponto de vista que vai ser defendido ao longo daquela redação. Neste caso, a tese é: no entanto, contrariando essa visão positiva da figura da velhice roteirizada por Kleber, para além das telas, a sociedade brasileira tem lido um envelhecimento de modo desrespeitoso e violento. Ai, Andréia, eu não entendi aqui o que é a tese. Bom, ele mostrou um filme, a senhorinha lá do filme, né, sendo
exaltada pelos moradores, pelos amigos, por toda a vizinhança. Na vida real, como é que a população idosa é tratada? Por familiares, por serviços médicos, pela pelos políticos, né? É daquela maravilha toda que apareceu lá no Agente Secreto? Então é isso que o candidato está dizendo aqui para nós, que na vida real, para além das telas, a sociedade brasileira trata o idoso de maneira desrespeitosa, ele colocou aqui, né, de modo desrespeitoso e violento. Esse é o argumento dele. E aí, aqui, né, aliás, essa é a tese dele. E é essa sua opinião. É a partir daqui, então, que ele vai anunciar os seus argumentos. Essa antecipação dos argumentos ele faz da seguinte maneira: acerca disso, verifica-se que a mídia e as famílias são as principais responsáveis por essa perspectiva etarista que compromete a saúde mental e a saúde financeira desse grupo oprimido. Ou seja, a tese dele é: a sociedade não trata idoso com aquele respeito todo que aparece lá no filme. E de quem é a culpa? A quem ele está responsabilizando por esse modo desrespeitoso de tratamento? Ele vai responsabilizar a mídia e vai responsabilizar as famílias. Então, nós temos aqui uma antecipação dos argumentos. Por que uma antecipação? Porque o que o corretor vai esperar é que existam parágrafos para falar da mídia e da família nesta relação com a população idosa. Além disso, temos o quê? Esse anúncio de projeto de texto. Bom, eu já sei então aqui qual foi a tese, quais são os argumentos, a mídia e as famílias somos responsáveis por esse tratamento ruim. E no meu texto, no texto deste candidato, como é que esses argumentos serão apresentados? Em que ordem esses argumentos serão apresentados? É preciso analisar a má influência midiática e a lacuna familiar nesse cenário cruel. Por que ele colocou influência midiática e lacuna familiar e não ao contrário? Porque primeiro ele falou da mídia, depois ele falou das famílias. Ao longo do texto, o parágrafo seguinte, o que se espera desta redação? O parágrafo D1, que é logo aquele primeiro após a introdução, tem que falar de quê? Da influência midiática. O parágrafo D2 tem que falar de quê? Da lacuna familiar. E, por último, como é que esse problema pode ser, então, solucionado. Eu espero que você tenha gostado desta aula sobre a introdução na redação para o Enem. E aqui você teve uma pequena amostra de como pode ser uma aula para você no curso Última Chamada Redação para o Enem.